na ida para o intervalo, eu falei desse caso, né? Do pai e filha que agrediram médica no Rio de Janeiro e causaram morte de paciente que ficou sem atendimento. Pois bem, a repórter Adriana Oliveira traz os detalhes desse caso. Eles vão responder pelo crime de homicídio com dolo eventual e por mais 4 crimes. É isso, Adriana? Pois é, Rodolfo, o pai e a filha que agrediram uma médica e teriam provocado a morte de uma idosa em um hospital municipal aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro vão responder por 5 crimes. Segundo a polícia, entre eles está o homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. André Luiz Nascimento Soares e a filha Samara Soares foram presos nessa ocasião em flagrante. Segundo o delegado Geovão Mena, a história aconteceu da seguinte forma. O André chegou na unidade com um corte sem gravidade no dedo. Era por volta de 3h30 da madrugada. Ele ouviu dos atendentes na emergência que deveria aguardar para ser atendido pela médica ou procurar uma outra unidade de saúde. Pai e filha não gostaram do que ouviram, então o André teria começado a agredir a única médica que realizava o plantão na unidade hospitalar naquele momento. E a filha começado a quebrar tudo por ali. Enquanto eles promoviam essas ações de violência, a idosa de 82 anos, Arlete Marques da Silva, que aguardava para ser atendida, acabou tendo uma parada cardiorrespiratória e morreu por insuficiência cardíaca. Viu um outro paciente que também estava ali em pleno atendimento, teve que se refugiar dentro de um banheiro com medo do que estava acontecido. Do que tinha acontecido. Como eu disse, os 2 foram presos em flagrante e o homem também autuado por lesão corporal. A investigação segue sendo conduzida pela delegacia local de Vicente de Carvalho. Eu volto com você nos estúdios do Rio de Janeiro, Adriana Oliveira. Olha só, gente, que absurdo esse caso, né? Um pai deve educar seu filho, a sua filha, pelo exemplo. Qual é o exemplo que esse cidadão deu para a filha? Que, ao ver que o pai estava agredindo, ela também foi parte agredindo essa médica. Um homem agredindo uma mulher, aí vem uma mulher e agride uma mulher também. Uma médica de plantão, a única médica que estava nesse lugar, nesse hospital, deu uma informação para o pai, que surtou e começou a agredir essa médica. Aí vem a filha desse rapaz e também começa a agredir essa médica. Consequência disso, uma senhora de 82 anos que aguardava para ser atendida teve uma parada respiratória e morreu. Um abismo levando a outro abismo. Pai, você tem que educar pelo exemplo. Que absurdo. Que absurdo. Tem que ficar preso agora. E olha só, quando você olhar para o lado, sabe quem vai estar preso com você? A sua filha, que vai ser enquadrada nas mesmas leis que você. Em consequência, você acabou levando a sua filha para a cadeia também. Olha que absurdo, Palumbo. Vai responder por homicídio. Ele causou isso aí, assumiu o risco. Dolo eventual, para quem não sabe, é quando você assume o risco de produzir o evento. E ali o evento foi um evento lamentável, foi a morte de uma senhora. E o que as pessoas não entendem muitas vezes quando vão nessas unidades básicas de saúde, que o médico está lá trabalhando, o enfermeiro está lá trabalhando. E que o culpado por não ter médicos e enfermeiro não é quem está ali no hospital, porque eles estão trabalhando. Geralmente são os gestores. Quem são os gestores? Prefeitos, secretários, governadores. Esses sim são os gestores. É como se você for numa delegacia aqui em São Paulo, onde faltam 15 mil policiais. Se você toma uma canseira de 8 horas, 10 horas, é porque não tem policial. Agora, se você for maltratado pelo policial, aí é caso de corredoria. A imbecilidade humana não tem limite. O que esse pai fez é inaceitável. E está certo o delegado que indiciou ele por homicídio, um dolo eventual. Parabéns para esse delegado. Agora, essa senhora vai deixar filhos, netos, que nunca mais vão vê-la, por causa da imbecilidade de um pai e de uma filha. É um absurdo, Palumbo. É inadmissível um comportamento desse. Nós sabemos que, dependendo da saúde pública, é muito difícil no país. Isso não é um caso isolado do Rio de Janeiro, um caso isolado aqui de São Paulo, um caso isolado de Belo Horizonte. O Brasil tem esse pilar da saúde como o pilar que tem que ser considerado há muitos anos. O pilar de atenção, que precisa muito de atenção. E sabendo disso,
Quando você recorre a esse tipo de instituição de saúde pública, você tem que entender que nem sempre vai ter médico a seu dispor, nem sempre vai ter enfermeiro, nem sempre vai ter remédio. Deveria. Porque o Brasil é um dos países que mais se colhe imposto no mundo. Então deveria ter, mas pera aí, uma coisa não justifica a outra. Sair agredindo uma médica... Ela estava trabalhando, né, Rodolfo? Era a única médica. E os outros médicos? Aonde está a responsabilidade do gestor? Porque não é comum você deixar uma única médica lá. Será que o outro médico não estava? Colocou lá o dedão e foi embora, foi dormir? Então, se você vai agredir quem está trabalhando, a agressão não leva a nada. Aliás, leva sim, né? Levou à morte de uma mulher que não tinha nada a ver com isso, que estava sendo atendida por uma médica que foi espancada por um pai e por uma filha imbecil.